Paz e graça para você ligado nessa emissora. É agora que começamos o seu programa de reflexão e de entrevistas e debates de todas as noites. O assunto a ser discutido hoje é o suicídio. Assunto difícil, complicado para qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer lugar do mundo. Mas nós vamos focar a nossa atenção num dos rincões que se julgava até pouco tempo atrás imune a esse mal, a essa tragédia. Estou falando do grupo de evangélicos. As notícias a respeito de pessoas, líderes evangélicos ou cristãos, membros de igreja, que puseram fim à própria vida ou que tentaram fazê-lo são assustadoras. Por que isso está acontecendo? O que é que há por trás dos cenários onde habitam as pessoas que estão querendo pôr fim à própria vida e às vezes inclusive conseguindo? Quais são as consequências para quem fica, inclusive consequências espirituais? E, obviamente, vamos falar também das implicações teológicas do suicídio. O que a Bíblia ensina a respeito? Existe muita crendice e talvez muita influência extra-cristã a respeito desse assunto. Acredito que vai ser muito útil para todos nós compreendermos o que acontece com aqueles que estão caminhando em direção ao suicídio, compreender como podemos evitar que o mesmo se dê conosco e com aqueles que estão ao nosso redor, porque a ideia de que estamos imunes não é uma ideia estatisticamente boa, e compreender como podemos ajudar os familiares de quem já cometeu suicídio e que se desencantaram com a fé, se desencantaram com Deus. É preciso enfrentar a questão de frente, não fazer de conta que ela não existe. E o Vejam Só vai fazê-lo agora. E você é nosso convidado e nossa convidada. Está no ar o Vejam Só. Com alegria começamos essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus Agrade. Evidentemente que o assunto de hoje não inspira alegria. Vamos falar de suicídio, mas vamos tentar fazê-lo da maneira mais objetiva, cristã, bíblica e positiva possível. Para tratar desse assunto, a produção traz a doutora Veruska Kendorf, que é uma psicóloga e cristã da Primeira Igreja Batista aqui em São Paulo. Paz e graça, doutora Veruska. Paz e graça, tudo jóia. Eu fico muito feliz de poder estar aqui, contribuindo um pouco e podendo ajudar tantos irmãos que passam por situações difíceis, né, com seus familiares. A senhora tem consultório aonde? Aqui no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. E grande parte das pessoas que me procuram, muitas vezes é por conta da depressão, né? Da questão do suicídio. Então eu creio que temos muito a conversar hoje. Tá bom. A igreja que a senhora frequenta é essa igreja que fica ali no bairro da Luz? Isso, na Praça Princesa Isabel? Princesa Isabel, exatamente. Pastor Paulo, até um abraço para ele. O bairro é Luz, a Praça é Princesa Isabel, mas a estátua é do Marechal Deodoro. Não dá para entender. Não dá para entender. É uma bagunça ali, lá, o samba do crioulo louco. Mas tá bom. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, pastor. Do outro lado, vem ao programa o pastor Luiz Carlos Oliveira, que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério em Diadema. Tudo bem, pastor? Paz e graça. Paz e graça, é um prazer, uma alegria retornar novamente, né? Estivemos aqui há uns 15 dias atrás, tratando de um outro tema, também relacionado aos cristãos, e hoje nós vamos falar sobre o suicídio. Muito feliz também conhecer a doutora. É um tema mais do que urgente, mais do que necessário, né? Porque o suicídio deixou de ser uma realidade presente apenas no mundo não cristão, ou entre aqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, mas tornou-se uma realidade muito forte entre os cristãos. E a igreja precisa de tratar dessa questão, né? O suicídio está entre um dos tabus, que a igreja não gosta muito de falar, mas é mais do que necessário. Eu quero parabenizar o senhor, a Angélica, a produção do programa, por trazer este assunto que eu acredito que vai ajudar, auxiliar a vida de muitas pessoas e livrar alguns, né, do suicídio. A igreja que o senhor pastoreia fica onde? Fica em Diadema.
Nós estamos ali no bairro do Jardim Campanário. Né? Endereço? Nós estamos na rua Turiaçu, número 32, né? Esquina com a rua Paraupeba, que é uma das ruas mais conhecidas do bairro. Muito obrigado pela presença do senhor. Eu que agradeço. Já nós vamos ouvir os nossos convidados. Agora quem tem a palavra é o Zeca. Vai lá. Uma morte a cada 40 segundos no mundo. Esse número, apresentado em 2012 pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, é o saldo que o suicídio deixa todos os minutos ao redor do mundo. Isso sem contar que, provavelmente, esses números são muito maiores, já que a cada dia aumentam as doenças relacionadas à depressão e aos transtornos de ansiedade. Essa situação é tão alarmante que foi criado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Todo dia 10 de setembro, essa data é um alerta para que este grave problema de saúde pública seja combatido. Segundo a OMS, poucos países incluíram a prevenção ao suicídio entre as suas prioridades de saúde. E só 28 relatam possuir uma estratégia nacional para combater esse mal. Segundo essa pesquisa, mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, sendo a segunda principal causa de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. 75% dos suicídios ocorrem em países de baixa e média renda. As taxas de suicídio também são elevadas em grupos vulneráveis que sofrem discriminação, como refugiados e migrantes, indígenas, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais. O número também é muito maior entre pessoas privadas de liberdade. Porém, de longe, o fator de risco mais relevante para o suicídio é a ocorrência de uma tentativa anterior. Mesmo diante da grandiosidade dos números, apenas alguns países incluíram a prevenção ao suicídio entre as suas prioridades de saúde. Sensibilizar a comunidade e quebrar o tabu são ações importantes para alcançar progressos na prevenção desse grande mal. Todas essas questões precisam ser uma prioridade governamental. Porém, aqui no Vejam Só, temos uma perspectiva espiritual de toda essa situação. E essa situação será alvo, então, do nosso debate de hoje. Será que o cristão está livre do mal que o suicídio representa? Ou mesmo uma pessoa salva e professando fé em Cristo Jesus, esse mal ainda assim pode atingir a sua vida? E se essa resposta for positiva, quais são as consequências disso? O cristão perderia a sua salvação ou ele permanece salvo? O que falar para a família? Qual deve ser a postura da igreja diante de casos assim? As respostas para essas e muitas outras perguntas agora, no Vejam Só de hoje, que está imperdível. Fique ligado, nós já estamos no ar. E a gente vai começar então conversando com a doutora Verusca, que é psicóloga cristã, e ela disse que no consultório há pessoas que a procuram por terem tentado o suicídio. Qual é a principal causa ou as principais causas que levam alguém a tentar contra a vida? Geralmente o processo, ele não vem isoladamente, ele vem numa progressão de um outro processo e muitas vezes chamado depressão, né? A depressão, ela tem sido um dos maiores motivos das tentativas de suicídio, inclusive de pessoas cristãs, né? Eu fico impressionada como se fala tão pouco nisso e o quanto é importante as pessoas saberem que todos são sujeitos a um processo como esse, se não se cuidarem. Nós temos que parar com esse costume de isolar a questão espiritual da questão orgânica, da questão emocional. O ser humano, ele é montado pelas três áreas. Não dá para ignorar uma área. E às vezes as pessoas acham que são ilesas a esse tipo de processo porque só pensam na questão espiritual. E as outras coisas? Chateações podem levar a uma depressão. Falta de vitamina D pode levar a uma depressão. Problemas na tireoide pode levar a depressão. Eu já vi surtos psicóticos por conta de medicações.
Crianças. Esse final de semana, pastor, eu atendi um garoto de 14 anos que teve um surto psicótico por conta da consequência, da sequela de um medicamento para problemas respiratórios. Então ninguém está ileso. Você pode, de repente, passar uma situação, ser socorrido e a medicação que te aplicarem no hospital trazer um efeito colateral agudo de bloqueio de produção química e você ter um surto depressivo e suicídio. E aí? Será que dá para desclassificar o cristão por conta disso? Muitas vezes as pessoas acabam colocando, não, só pode ter depressão porque tem pecado, só pode ter depressão porque você está fazendo algo de errado. Então a gente tem que ampliar um pouquinho essa visão e o que eu tenho visto a cada dia, boa parte, inclusive de pessoas depressivas, pastor, porque não tomam sol. E a vitamina D é extremamente importante para a produção de serotonina. Então, nós temos hoje diversas interferências orgânicas, eletromagnéticas, uso excessivo de celular, que para algumas pessoas que têm sensibilidade traz alguns problemas, isolamento. Eu vejo e recebo no meu consultório todos os dias queixas de líderes cristãos que passam situações difíceis porque estão isolados, não tem com quem confiar, quem conversar, não tem quem dividir de repente uma aflição, tem medo até de falar o que está sentindo, muitos inclusive com depressão. Então, eu acho que momentos como esse fazem a gente abrir um pouco esse leque para que a gente possa realmente ser cristão na totalidade e ajudar o próximo de uma forma total. Muito bem, essa foi a doutora Verusca Gendov, psicóloga, terapeuta da Primeira Igreja Batista aqui em São Paulo. Agora vamos falar com o pastor Luiz Carlos Oliveira. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus em Diadema e autor, né, de um livro sobre o suicídio para dois? Tá aqui. Esse é o livro do pastor. O que vem antes? Por que o senhor deu esse... Não? Então tá aqui. É que eu achei que a ia pegar o pastor. O livro tá aqui, ó. Pastor, por que o senhor deu esse título, Suicídio, o que vem antes? O motivo principal que me fez dar esse título ao livro foi o seguinte. Muitas pessoas pensam que é apenas a depressão que pode levar alguém a cometer o suicídio. E como a doutora disse alguns minutos atrás, existem outras situações que podem também potencializar o suicídio. Então, nesse livro, eu aponto 15 elementos ou 15 questões que podem levar a pessoa a destruir a própria vida, né? Existem os problemas mentais, existem os problemas fisiológicos e também as questões espirituais. Agora, o cuidado que nós precisamos de ter é para não atribuir sempre, como durante muitos anos os cristãos vêm fazendo isso, a questão do suicídio a problemas espirituais. Porque nem todas as pessoas que se suicidam é por razões espirituais, existem outras razões por detrás disso. Então, por isso que o livro, ele se chama O que Vem Antes. E, logicamente, também que a proposta é trazer uma palavra de advertência, né, de prevenção em relação a isso. Ontem eu estava dando uma palestra na Assembleia de Deus no Ministério do Belém e eu estava enfatizando exatamente isso, sobre a necessidade que existe de que as pessoas que estão ao redor, daquelas pessoas que têm uma inclinação ao suicídio, que elas comecem a observar alguns comportamentos, né, uma mudança repentina nos relacionamentos. Tudo isso é muito importante, né? Então, o que vem antes são exatamente as situações que podem gerar o suicídio. Muito bem. Nós temos uma pesquisa, não está diretamente relacionada ao assunto, mas tem a ver. Está publicada no Facebook, facebook.com/programa. Vejam só, e a enquete é a seguinte, vamos lá. Você já teve depressão profunda? Não é depressão comum, né? Depressão profunda. Sim ou não? É uma pesquisa que nós estamos fazendo. Não significa que você tentou o suicídio. Nós queremos saber quantas pessoas dos votantes já tiveram depressão profunda, tá bom? Você ouviu falar e vai ouvir falar muito aqui no programa sobre a Bíblia, sobre as questões teológicas e espirituais. Então, por que você não anota o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, e amanhã
no horário comercial, você liga para a grade e se informa sobre os endereços onde você pode estudar a Bíblia com outras pessoas de outras igrejas, tá? 3115-0819 em São Paulo. 0 operadora 11 3115-0819. Aqui na sede existem vários outros cursos, não só o curso bíblico, tem curso de música, curso de canto, curso para quem quer tocar instrumento, curso para quem quer dirigir louvor, curso para quem quer dirigir igreja, não é teologia só, tem curso de gestão eclesiástica, administração eclesiástica, legislação eclesiástica, tem curso de história focado na época da Reforma, tem o curso de oratória, né, para quem é tímido e precisa falar em público. Enfim, tem um monte de cursos muito legais na grade, é só você ligar e se informar, tá bom? 0 operadora 11 3115 0819. O assunto é pesado, é difícil, mas antes de a gente abordá-lo mais uma vez, vamos conhecer os nossos telespectadores e as nossas telespectadoras. Faça o seu vídeo. Você não precisa fazer foto, pode fazer um videozinho aí. Inclusive, você aproveita para dar o recado, dizer o que você gostaria que mudasse no Vejam Só, qual o tema que você queria que fosse abordado, né? Mandar um recado para alguém, um videozinho. As instruções para o vídeo estão no facebook.com/programa Vejam Só, que é onde você vai postar, inclusive, tá bom? Ou, se você quiser, faz a foto, né? Aí, no caso da foto, você tem que informar quem é que aparece na foto, a cidade e o estado onde você mora. Vamos lá. Doutora Verusca, segundo o que a gente viu aí na matéria que o Zeca apresentou, o suicídio é a segunda causa de morte entre pessoas que estão na faixa dos 15 aos 29 anos. Isso me assustou. Por quê? Para você atentar contra a vida, você tem que estar desencantado com ela. Então já tem que ter vivido um bocado de coisa, cruzado com um monte de corintiano e tal. Aí você se desencanta mesmo. Tá. Mas com 15 anos de idade não tem tempo para se desencantar com nada. Como que pode ser a segunda causa? Isso aí não está errado, não? Pastor, você ficaria espantado se eu dissesse que já existe uma estatística infantil? Como assim infantil? Crianças que tiram suas vidas. Mas como é que a criança faz isso? Às vezes a gente vê uma reportagem que fala que uma criança caiu de um local, caiu de algum lugar, e muitas vezes ela se jogou de lá. Mas é porque ela queria voar igual o super-homem? Muitas vezes viveu conflitos muito pesados dentro de casa, famílias desestruturadas, muitas vezes vítimas de famílias com alcoolismo, uso de drogas. Tem muitas coisas que envolvem isso. Às vezes eu costumo dizer que tem crianças que já no ventre da própria mãe, a partir do momento que é concebido memória para essa criança, porque quando uma criança nasce, ela nasce com 7, 8, 9 meses, ela já tem um período de memória. Ela não tem um dia de vida, ela tem aí 9 meses de gestação e às vezes 5, 6 meses de memória. E uma memória auditiva que registrou gritos, uma memória sinestésica que registrou muitas vezes violência com essa mãe. Então essa criança ela já nasce com uma certa perturbação emocional, com uma certa falha na produção química por conta disso. Então é uma criança que já vem com alterações na sua emoção, alterações de humor. É uma criança muitas vezes que não sorri, uma criança que às vezes está isolada e não quer comunicação. E não porque tem um autismo ou uma outra doença que incapacita, mas porque ela já vem com um gasto mental muitas vezes no processo de gestação. Aí você vai para uma adolescência que você tem alterações hormonais, você tem pressões sociais, você tem regras para cumprir, um limite de frustração mínimo. Hoje os nossos jovens, eles não sabem se frustrar. Nós não temos uma educação hoje que limite a educação dos filhos, que ensine nessa educação algumas coisas. A criança quer tudo imediatamente. E o nosso jovem, infelizmente, está assim também. Então, é tudo muito imediato. E quando você não tem esse imediatismo acontecendo, você tem frustrações que causam desgastes muito rápidos. Então, você tem uma série de sequelas organizacionais, familiares, sociais, que colaboram para isso. Então, eu acho que está faltando um pouco daquele momento, sabe, que as famílias sentam na mesa
e demonstram um pouco de afeto presencial para os seus filhos. Então, eu vejo uma liberdade muito grande, mas um isolamento maior ainda, que tem trazido, sim, uma doença muito grande emocional para esses jovens. E não é à toa que a gente tem visto aí as estatísticas. E é muito triste a gente ter que falar disso, mas eu acho que você, que é pai, que é mãe, está assistindo o programa Vejam Só, dê uma observada como é que tem sido a convivência e o vínculo presencial. Eu acho que isso faz toda a diferença na vida de um jovem. Bom, a gente vai voltar a falar disso daqui a pouco, mas antes eu quero ouvir o pastor Luiz Carlos. Pastor, e essa história de que líderes evangélicos, pastores, pregadores, professores de Bíblia, professores de teologia, não apenas crentes comuns, estão pondo fim à sua própria vida? O que explica isso? Bom, nós sabemos que, infelizmente, a assistência que é dada hoje aos ministros cristãos pelos ministérios, ela é muito falha. Eu já estou pastoreando há 27 anos e nesses 27 anos de caminhada ministerial já é possível fazer uma leitura muito clara acerca das pressões que nós sofremos. O que acontece? As pressões estão presentes, a cobrança por parte da igreja, cobrança por parte do próprio ministério, as cobranças familiares, né? E quando o obreiro ele se vê nesta situação, necessariamente ele precisa de um apoio, ele precisa de uma orientação, de alguém que se coloque ao lado dele para ajudá-lo a resolver esses problemas. Infelizmente, dentro da cultura eclesiástica brasileira, nós não temos isso. Então, às vezes o pastor ele está sobrecarregado, com inúmeros problemas para serem resolvidos, e ele não tem a quem recorrer. E quando ele abre o coração, normalmente a leitura que se faz daqueles pastores que expõem as suas necessidades, os seus traumas, as suas desilusões, as suas dificuldades, é de que ele está sendo um péssimo ministro, de que ele é um homem que não tem comunhão com Deus. Uma outra questão também que acaba levando os líderes cristãos a cometerem isso são os escândalos. Por exemplo, pensa num pastor que durante muitos anos ele desfrutou do respeito da igreja por ter uma moral ilibada, por ser um homem cuidadoso em relação à sua família, ou seja, ele nunca se envolveu em nenhum escândalo. E de repente ele comete um adultério, ele por alguma questão acaba desviando algum valor financeiro da igreja e ele tem medo de que isso venha à tona, de que as pessoas descubram isso. Então, como ele não tem a quem recorrer, não pode abrir o coração, ele acaba cometendo suicídio. Por isso que é necessário que todas as igrejas, que todas as denominações, algumas delas já fazem isso, tenham um departamento exclusivo só para cuidar da saúde mental dos pastores. Porque às vezes você vê o obreiro lá do púlpito ministrando a palavra, ensinando, ou mesmo um professor de um seminário teológico, mas você não sabe qual é a realidade, o que ele está vivendo no seu dia a dia, né? Às vezes ele é privado de tirar umas férias, né? Infelizmente, e o pastor ele precisa de descansar. A igreja acaba interferindo nos seus relacionamentos familiares e aí vai somando-se todas essas questões e acaba no suicídio. Mas esses problemas todos, tanto os que a doutora Verusca levantou quanto o senhor, são graves, ninguém nega, mas para a pessoa chegar ao ponto de atentar contra a própria vida... Pastor, quando você tem uma carência química muito forte, pensando aqui nos fatores emocionais, nos fatores orgânicos, até para quem está em casa entender, você tem um processamento mental chamado bloqueio emocional. Você não consegue ter reflexão, você não consegue entender ali o que está acontecendo, você sente uma angústia tão forte, tão desesperadora, que você quer aliviar aquele tipo de sofrimento.
Então não se tem uma reflexão, se tem uma ação que muitas vezes até foi planejada, mas de uma forma tão impulsiva que a pessoa queria arrancar de dentro dela essa angústia horrível que ela sente. Então o cérebro, ele sofre de um bloqueio e ele não consegue ver nada, ele não consegue avaliar, ele não tem condições mentais para avaliar alguma situação. Então tudo isso tem que ser muito avaliado, né? O que tem acontecido, como é que eu vou buscar ajuda, mas o desespero, a pressão e tudo que a pessoa está sentindo é tão forte que ela não tem condições de avaliar. Imagina que há uma pessoa que necessita de ter uma produção química dentro do seu cérebro para você sobreviver, para você pensar, para você dormir, para você viver, e o seu cérebro está produzindo uma quantidade inferior, independente do motivo, emocional, orgânico, enfim, independente do motivo, e o seu corpo está pedindo mais química e seu cérebro não consegue suprir isso. A dor é tão forte, pastor, que a pessoa ela começa a sentir aperto muscular. Ela sente uma dor, um aperto no pulmão, o corpo começa a somatizar inteiro. Tem pessoas que desenvolvem fibromialgia da ponta do pé à ponta do cabelo, porque só de você tocar a pessoa está toda inflamada, de tão forte que é. Tem um descompasso entre essa produção e a necessidade corpórea. Sem falar da falta, muitas vezes, de alimentação adequada. Infelizmente, nós sabemos aqui que os líderes correm muito, sabemos que tem uma quantidade de pressões que foi citada, então não se alimenta direito, não tem muitas vezes uma nutricionista. A rotina de um pastor e de um ministro envolve, às vezes, tempos de jejum, tempos de campanha, tempos de oração, e para isso era necessário ter um nutricionista que pudesse acompanhar essa rotina para que aquele corpo não tivesse carência química. E por aí várias coisas, vários detalhes, pastor. Uma outra questão, por exemplo, o ativismo religioso hoje, ele é muito forte. Sim. E as cobranças que os pastores sofrem está aquém da capacidade que eles possam suportar, né? Então, trabalho. Quando Paulo ele escreve a Timóteo, Paulo diz, entre outras coisas, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Ou seja, para que você possa ser um obreiro eficiente, para que você possa ter saúde mental, saúde física, saúde espiritual, você precisa de ter alguns cuidados pessoais. Infelizmente, devido a esse ativismo religioso exagerado, os pastores eles não têm encontrado tempo para isso, né? Principalmente dentro das grandes denominações, há uma cobrança excessiva por números. E quando o pastor, ele tem um colega do templo X, que consegue números em pessoas, arrecadações, e ele não. Ele começa a ficar abaixo da média. Ele começa a cobrar a si mesmo, o ministério começa a pressioná-lo, né? E com isso ele vê o suicídio como a porta de escape para, como a doutora disse alguns minutos atrás, para eliminar toda essa dor, toda essa cobrança, né? A pior cobrança é a que ele faz com ele. Sim. Não é nem só a cobrança externa, pastor Éber. É a cobrança que ele faz, porque ele quer atingir expectativas com aqueles membros. Ele não quer perder membros. Ele tem expectativas a cumprir. E os membros hoje exigem muito também. Pedem muito. Às vezes você acaba de ter um culto incrivelmente abençoado, mas tem irmãos que querem a oração final do pastor depois que saiu do púlpito. Então, a exigência o tempo todo, aquilo que não dá certo, parece que o pastor é responsável. Tem pessoas que querem, inclusive, jogar a responsabilidade de suas escolhas na mão dos pastores. Sendo que a escolha é individual, gente. Sim. A escolha é individual, é uma responsabilidade em cada escolha que se tem. Então, essa expectativa do membro que muitas vezes cobra, a expectativa desse pastor que quer suprir aquelas expectativas. E o ser humano, ele é insatisfeito pela natureza. Mas sabe o que não encaixa nessa história toda? O que não encaixa é o seguinte, se a gente tirasse a palavra pastor de toda essa discussão e colocasse executivo de empresa, caberia perfeitamente. Porque eles são cobrados, aliás, muito mais do que o pastor, eles têm que dar resultado, senão o conselho administrativo dispensa o executivo e tal. Pois bem,
Mas nós estamos falando de gente que faz a obra de Deus. Faz a obra, ô pastor. Ela é psicóloga, mas o senhor é pastor. Sim. Ela fala de química, eu falo de Espírito Santo. O Espírito Santo está lá na vida do pastor, cuidando. Mas não está isolado, pastor. Só espera um pouquinho. O pastor do pastor é o pastor do Salmo 23, que leva a ovelha para águas tranquilas e lhe refrigera a alma. Onde é que está isso aí? Não, existe sem dúvida alguma a presença do Espírito Santo. Só que o que acontece? Nós não podemos nos esquecermos que não é pelo fato de nós sermos pastores, de nós termos a presença do Espírito Santo em nós, que nós não tenhamos que ter alguns cuidados pessoais. Por exemplo, o problema não é o que o pastor faz, é o que ele não está fazendo. Exato. Por exemplo, o perfeccionismo. Por exemplo, eu sou pastor. Para que eu possa escapar dessas questões relacionadas à depressão ou ao suicídio, eu preciso de entender que eu não sou perfeito. Eu tenho as minhas limitações. Eu sei até onde é que eu posso chegar. Eu preciso compreender as minhas fraquezas. Só que muitas vezes o ambiente eclesiástico não dá ao pastor essa oportunidade dele se expor, né? Não dá a ele essa oportunidade de reconhecer as suas próprias limitações. Então aquela cobrança exagerada, né, e fica pior ainda quando ele se deixa levar. Não entendi bem. O que a senhora ia falar? É porque é interessante, né? O ângulo que a gente enxerga cada uma dessas coisas. A senhora é crente, não esquece, hein? Sim, mas é por isso mesmo, pastor. Exatamente por ser cristã, você consegue visualizar as 3 áreas da nossa vida como uma totalidade. Mas o Espírito Santo está lá. É verdade, ele está lá, mas a escolha, ela é uma escolha individual. Você sabe que chove para bons e maus, mas você vai ter que ter uma racionalidade nas suas ações. Mas você sofre influências, você sofre cobranças sociais, você sofre uma série de ações. Agora, é lógico que ninguém está ileso disso. Quando você compara um executivo com um pastor, você está comparando uma organização privada de uma organização ministerial. Mas você imagina que levar aquelas pessoas à salvação é uma pressão muito maior do que você ter um certo lucro financeiro para uma empresa. Você está falando de vidas, você está falando de expectativas dessas vidas, está falando dessas famílias, você está falando dos filhos, você está falando... Agora a senhora chegou onde eu queria. E, na minha forma de ver, esses desafios, esses aspectos de precisar resolver os grandes dilemas, as tragédias... Morre uma criança de uma família da igreja. Bom, todo mundo vai chorar, é lógico, mas é evidente que os pais e a própria igreja querem saber uma resposta. Como é que Deus permitiu um troço desse? Né? Eu visitei uma família certa vez, aliás, uma igreja batista da Água Branca, em que uma criança tinha morrido na piscina de casa, uma criança pequena. Foram fazer uma visita, tinha piscina lá, a menina caiu lá, ninguém viu e morreu, né? Como é que Deus permite um absurdo desse tamanho, né? Então, aí vamos perguntar para quem? Para o pastor. Quem é que é o interlocutor de Deus? Quem que fala em nome de Deus aqui? É o pastor, ele ganha para isso. Então, o pastor tem que dar a resposta. A mãe de família que é acometida de câncer, né? E Deus vai ou não vai curar esse câncer da mãe de família, da diaconisa da igreja, da mulher que lavava os pés dos santos, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, né? E se essa mulher morre, o pastor tem que dar a resposta. Por que Deus permitiu isso? É aí que a gente se estressa. Mas a questão, o que as pessoas precisam de entender é que os pastores, eles não têm as respostas para todas as perguntas. Agora, a culpa não é apenas dos membros da igreja. Eu falo isso como pastor. Há muitos pastores que eles se posicionam diante da igreja como se eles fossem um todo-poderoso. Eles tivessem sempre uma resposta, eles tivessem sempre a solução para todos os problemas. Por exemplo, quantos casais que eu já aconselhei, orientei, de acordo com os princípios estabelecidos pela palavra do Senhor, e o casamento, infelizmente, faliu.
E o que eu deixo claro para todas as pessoas é o seguinte: o seu casamento faliu não é porque os conselhos que eu lhe dei não foram os corretos, mas porque você não colocou em prática os princípios estabelecidos pela palavra do Senhor. Então, o que os pastores precisam deixar bem claro para a igreja é que eles não são deuses, que eles não têm todas as respostas, que eles também têm os seus problemas, eles também têm os seus dilemas, eles têm as suas crises, porque um pastor, se ele quiser escapar do suicídio, ele também precisa aprender a lidar com as suas crises. Existem alguns momentos na carreira pastoral onde você entra em parafuso. Por exemplo, Elias. Elias não foi um grande profeta do Senhor? Elias fez coisas extraordinárias. Mas chegou um momento na vida, no ministério de Elias, que ele pediu a Deus a morte. Moisés não foi o grande líder que tirou quase 3 milhões de pessoas do Egito em direção à terra de Canaã? Moisés também questionou a Deus e ele pediu a morte. Agora, o que acontece? Eu diria que até a formação teológica que nós recebemos, ela é falha nesse ponto. Dentro dos seminários deveria se ensinar os pastores a como lidar com as suas crises, a como lidar com os seus problemas. Todos os líderes, né, deveriam ter um processo, um suporte emocional para lidar com pessoas. Lidar com pessoas exige uma série de coisas. Você falou dessa questão da criança, as pessoas também têm um costume, pastor Éber, de transferir para o outro suas responsabilidades. Cadê os responsáveis dessa criança? Onde é que eles estavam quando ela escapou sozinha e foi para essa piscina? Então, mas aí é que você tem que... Bom, cadê o anjo do Senhor que não guardou? Transferência de responsabilidades, pastor. No próximo bloco a gente vai tratar também das implicações teológicas e espirituais. Quem comete suicídio vai para o inferno? Muito bem, esse é o programa Vejam Só, hoje discutindo o que existe por trás do suicídio. Recentemente o povo evangélico brasileiro foi chacoalhado aí por suicídios de pastores, né, um atrás do outro e tal, e chamou a atenção. Essa é uma questão que tem chamado a atenção das autoridades, o suicídio de forma geral, né, e os crentes se achavam imunes a isso, porque eram crentes. E hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Então, deixa eu começar aqui com o pastor. Pastor, o pastor Luiz Carlos Oliveira, ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Diadema. Quem comete suicídio vai para o inferno? Olha, pastor, dizer que alguém que alguém vai para o inferno em razão de ter cometido suicídio, há um certo exagero nisso. Toda generalização é perigosa. Primeiro, eu entendo da seguinte forma, que Deus sabe quais foram os motivos que levou alguém a suicidar-se. Eu acredito que Deus, ele sabe diferenciar um problema emocional, um problema psicoemocional de uma atitude egoísta. Uma outra coisa também que é preciso ser levada em consideração é que é impossível saber o que foi que aconteceu, quais foram as tratativas entre aquela pessoa e Deus nos momentos finais da sua vida. Então, afirmar categoricamente que todo suicida não tem salvação é muito perigoso, né? Nós percebemos que, infelizmente, entre nós os cristãos, entre outras religiões, elas são categóricas em afirmar isso. Se alguém se suicidar, não vai para o céu. Mas alguém saberia precisar, alguém saberia dizer como foram os minutos finais daquela pessoa em relação a Deus. É claro que se nós formos fazer uma análise teológica do assunto, nós temos alguns textos bíblicos, por exemplo, o Êxodo, capítulo de número 20, né? Lá está dizendo no versículo de número 13, não matarás, e suicídio é matar a si mesmo. Inclusive a palavra suicídio, que vem do latim sui, quer dizer a si mesmo, né? Ou seja, é uma violência contra a sua própria pessoa. Agora, uma outra coisa que nós precisamos entender é que também não há nenhum texto bíblico que diga assim: os suicidas não herdarão o reino dos céus. Existe uma forçação
de Apocalipse 22:15, que muita gente gosta de citar. Mas se nós lemos Apocalipse 22:15, lá não aparece a palavra suicida. Aparece o quê? Homicida. Tá. Mas suicida não. E quem destruir o santuário do Espírito Santo? Deus sim, vai destruir? Aí é 1 Coríntios. Então, 1 Coríntios fala sobre isso. Né? Deus o destruirá. Deus o destruirá. Agora, nós temos a misericórdia também. Nós temos a misericórdia de Deus. Né? Muitas pessoas, por exemplo, tentam citar o caso de Saul, Sansão, Aitofel, né? E outros personagens bíblicos que se suicidaram, e em cima desses personagens bíblicos criaram uma teologia, uma doutrina, afirmando que os suicidas não entrarão no reino dos céus. Não estou dizendo que eles irão entrar, né? Porque se eu, como pastor, disser o seguinte, não, como por exemplo os reformados, eles gostam muito de defender essa ideia, né? Não, o indivíduo ele é eleito, mesmo que ele cometer o suicídio, pelo fato dele ser eleito, ele não perderá a sua salvação. Aí força o texto de Romanos 8:38, que nem a morte nos separará do amor de Cristo. Mas a morte não separa mesmo. Não separa. Na verdade, a morte junta. Junta, na verdade, junta. Então é uma hermenêutica errada que se faz no texto bíblico, né? Agora, se nós começarmos a dizer que o suicida, como, por exemplo, os reformados dizem, né? Sendo ele eleito, ele não vai perder a salvação. Aí nós vamos abrir um precedente daqui a pouco. Já tem muitos cristãos se suicidando. Se nós afirmarmos isso, vai virar uma festa. Ele tem certeza que ele é eleito? Precisa perguntar. O cristão, você que está pensando... Mas aí não tem mais jeito. Então... Esse é o perigo. Pelo sim, pelo não, melhor não se... Melhor não arriscar. Como que a gente previne o suicídio, doutora? Olha só, para as pessoas que convivem com pessoas que sofrem de alterações no seu comportamento, então você que é familiar, que é amigo, que é um irmão da igreja, que é um líder, percebeu uma alteração de comportamento, porque a situação não começa do dia para a noite, tem um período de tempo de gasto emocional, ou orgânico ou espiritual, para você chegar num ponto como esse. Você vai percebendo que a pessoa vai perdendo a consciência para algumas coisas, a racionalidade para algumas coisas, os comportamentos vão se tornando mais isolados, a pessoa fica mais negativa. Tem vários comportamentos que vão indicando. Então, quando você já percebe essa alteração, você precisa sentar com essa pessoa e mostrar. Falar, olha, você precisa perceber suas limitações. Você está apresentando perdas. O que vai precisar acontecer para você perceber isso? Então, às vezes, as pessoas que estão em torno de quem passa por um momento difícil precisam atuar por falta de condições mentais ou emocionais de quem está passando pela situação. A gente não pode deixar todos os dias, pastor Hebe. Então, as pessoas precisam ficar um pouco mais atentas, aprender um pouco a olhar nos olhos das pessoas que convivem com você. Saber amar as pessoas de verdade, observar as pessoas de verdade. Então, a melhor forma de você prevenir o suicídio é exercer o amor sobre essa pessoa, é observar essa pessoa, é conviver, é valorizar os vínculos que você tem com essa pessoa. E se ela não tem condições de decidir por uma ajuda, você que convive com ela tem que fazer algo. Tem que levar para um profissional, tem que buscar uma orientação, vá você, busque uma orientação técnica, porque muitas coisas podem acontecer através da sua ajuda. Não adianta ficar de braços cruzados. Quando vocês falam na questão da salvação, eu fico imaginando dois momentos. Primeiro, qual era o nível de consciência dessa pessoa? Qual era o nível de reflexão dessa pessoa? Que condições emocionais essa pessoa tinha para tomar uma decisão? E a segunda parte dessa pergunta é: que condição eu tenho de dizer se a pessoa foi para o céu ou para o inferno? Eu não posso julgar. Eu não posso julgar. Então, a decisão, a pessoa precisa prestar atenção nesse potencial de decisão. Sim. E quando ela não apresenta condições, alguém tem que fazer alguma coisa. Em relação a isso que a doutora falou do acompanhamento, uma outra coisa que também precisa ser desmistificado do meio cristão, essa ideia de que a pessoa ela não possa passar por um tratamento. Não, o irmão chegou diante do pastor com um pensamento suicida, o pastor faz uma oração, diz: irmão, Deus te abençoe, volta para casa. Não é assim que se resolve, não é? Muitas vezes se faz necessário que você encaminhe essa pessoa para um profissional da área, para um psicólogo, para um psiquiatra, né, para que faça o acompanhamento. E o próprio pastor, em relação aos seus membros, ele tem essa responsabilidade. Por exemplo, se eu sei
que na igreja que eu pastoreio, há alguém que está pensando em se suicidar, eu como pastor, usando um linguajar mais trivial, eu vou colar nessa pessoa, eu vou acompanhá-lo, procurar saber como está sendo o seu dia a dia, né? Se aquelas desilusões, elas estão desaparecendo, seus traumas eles estão diminuindo, ou se aquilo está crescendo cada vez mais. É preciso existir esse acompanhamento. Agora, esse distanciamento é um descuido que infelizmente comete-se em relação a essas pessoas e acaba gerando toda essa tragédia que nós vemos aí. São 3.000 pessoas que se suicidam por dia, né? Como o Zeca colocou na matéria, a cada 40 segundos é uma pessoa. No Brasil são de 30 a 32 pessoas por dia. No Japão são aproximadamente 70 pessoas por dia que se suicidam. Tem uma estatística de 2014, pastor Eber, que diz que de 1980 até os dias de hoje, 60% de aumento nas questões de suicídio. Então, se a gente não fizer alguma coisa, se você que está em casa não tentar fazer alguma coisa, a estatística tende a aumentar. A sociedade, ela tem, infelizmente, colaborado muito para a doença humana, para o adoecimento das pessoas. E quem é líder precisa também saber orientar, saber encaminhar. Não há mal nenhum você passar num profissional que faça uma avaliação e possa dizer para você, olha, tudo isso que você está sentindo tem uma causa, e a causa pode ser essa ou essa. Vamos buscar respostas. É na busca dessas respostas que a gente vai conseguir resolver a questão. Eu tenho sido procurado por pessoas que não são da igreja, são levadas à igreja para tratarmos dessa questão. No mês passado eu peguei um casinho de uma moça, o caso de uma moça, 18 anos de idade. Ela tomou 250 ml de cândida e cortou os 2 pulsos. Em menos de 8 dias, uma família levou uma outra jovem à igreja para conversar comigo. Ontem ela foi ao culto, eu conversei com ela, falei, aí, como é que você está? Ela disse, pastor, estou melhor, graças a Deus. Tem uma outra senhora, eu faço caminhada, não parece, né? Mas eu faço caminhada, né? Todas as manhãs, né? E há uma senhora que faz caminhada lá no mesmo local, e ela já pensou no suicídio algumas vezes. E o que é que eu estou fazendo? Eu vou fazendo caminhada, todas as vezes que eu encosto nessa senhora, nós vamos conversando. E sexta-feira, ela estava conversando comigo, ela disse para mim, pastor, muito obrigado, porque depois que o senhor se aproximou de mim, começou a me aconselhar de acordo com os princípios da palavra de Deus, graças a Deus, aquele pensamento de suicídio desapareceu, pastor. Vamos lá. Vamos para Crentolândia. O Zeca esteve por lá e deve ter ouvido bastante coisa a respeito do assunto de hoje. Vejam só. Suicídio. Você acha que o cristão está livre desse mal? Não. Porque nós vivemos numa sociedade muito violenta, né? Então a gente não está livre, a não ser que a proteção divina venha sobre nós e nos proteja. Não, acredito, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo, né? Então ele tenta afligir, independente de ser cristão ou não, né? Agora acaba o cristão, dá brecha ou não, né? Por ele conseguir afligir ou não. Acredito que não, né? Porque é Deus que dá a vida, né? Então quem é nós para tirar a vida, né? Então acredito que não. Mas, né? Deus conhece cada um, né? O profundo e o íntimo. Então cabe a Deus julgar, né? Porque até na morte, quando o Senhor Jesus estava na cruz, ele tirou esse poder da gente de julgar o futuro de uma pessoa, né? Então, mas assim, eu por mim, eu vou dizer assim, né? Deixo para Deus julgar. Acho que não, porque o suicídio já é, vamos se dizer assim, é um espírito maligno, né? Na realidade, que quando aquela pessoa não tem uma intimidade com Deus mesmo, tem brechas, falhas, o inimigo entra e acaba colocando até mesmo depressão, que vem ocasionar o suicídio. Agora, uma pessoa que tem um corpo fechado mesmo na presença de Deus, na santidade, na comunhão, ela sim consegue vencer esse mal. Agora, se ela está despreparada, corre um grande risco. Não. Tem que vencer ele, né? Primeiramente, crer no Senhor e não fazer mais isso. Porque o que aconteceu com Judas, né? Ele se matou porque ele fez coisa errada. O próprio Jesus podia perdoar ele porque ele, né, traiu ele por 30 moedas. Para que se matar?
Nem o Senhor se agrada da morte, por que nós vamos fazer isso? Falta de fé. Eu acho que ele não está livre. Não está livre. Mas se ele estiver firme com Deus, eu creio que Deus vai segurar ele e ele não vai cometer. Não. Nenhum momento. Eu acho, assim, eu sou muito novo na fé. E o que eu tenho percebido quanto mais eu busco a Cristo e conhecer realmente o objetivo da cruz de Cristo na minha vida, eu creio que eu estou mais próximo da salvação e de viver realmente como um discípulo, como um cristão. Agora, não porque eu sou um cristão que eu estou livre das doenças mentais. E o suicídio é devido à doença mental, depressão, estresse do nosso dia a dia, as maldades que tem. Então, eu acho que quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você está livre do suicídio. Mas um cristão sim pode cometer suicídio. Bom, eu não sei se o certo é falar doença mental ou doença emocional. Doença emocional ou desequilíbrio momentâneo emocional, bloqueios emocionais. Doença mental é outra coisa, né? Você sabe que são poucos hoje os processos de adoecimento mental. Se tiver no máximo 2% é muito, pastor. Hoje nós temos desequilíbrios, desajustes por N fatores, né? Mas as pessoas ainda têm uma falta de informação dentro do tudo próprio... bem, a gente entende o que a pessoa está falando lá, né? O importante é frisar que quem tenta o suicídio não é porque está mal espiritualmente, mas também não está bem, né, pastor? Não, a pessoa não está mal espiritualmente, mas também não está bem, eu concordo. Mas eu penso o seguinte, quando alguém sofre de depressão, o cristão ele pode sofrer de depressão, né? Mas isso não quer dizer que é porque há um bloqueio no relacionamento entre esta pessoa e Deus. Eu conheço casos próximos de mim, mas muito próximo mesmo, de pessoas com quem eu convivo no dia a dia, né? E passou por uma fase de depressão muito forte. E essa pessoa tem uma comunhão com Deus. Minha esposa passou por isso, né? Ela enfrentou durante 2 meses esta situação. Eu a conheço, a integridade dela, sei do relacionamento que ela tem com o Senhor Jesus, mas ela teve esse problema. Então é muito perigoso. Por exemplo, uma das pessoas ali disse o seguinte, que um cristão que realmente está em comunhão com Deus, que anda na presença do Senhor, jamais passará por isso. Eu diria para o senhor e para a doutora e para os nossos ouvintes, que eu particularmente eu nunca tive uma depressão. Mas eu tive que ter muito cuidado para que isso não acontecesse comigo. Houve momentos na minha caminhada ministerial que a pressão foi tão grande que um dia eu sentei-me no púlpito, sozinho dentro da igreja, e orei ao Senhor e disse: Senhor, isso não vai acontecer comigo. Senhor, eu percebo que a depressão ela está tentando me atingir. Então é muito perigoso. Outra coisa também, dizer que é o diabo. É claro que eu sei que existem as influências espirituais. O diabo pode sim colocar alguém em um quadro depressivo, mas nós não podemos dizer que todas as pessoas que estão depressivas é por causa do diabo. Nem todas as pessoas que se suicidam foi por causa do diabo. É o que a doutora disse alguns instantes atrás. É uma transferência de responsabilidade, porque cada ser humano, né, desde que ele esteja com as suas funções mentais de forma correta, ele sabe decidir, ele tem essa possibilidade de tomar decisões. Então transferir ao diabo, transferir a pessoas é muito perigoso. E às vezes transferir à própria igreja também, que muitas pessoas fazem isso. Você está depressivo por quê? Você está pensando em se suicidar por quê? Por causa da igreja? Não. Então eu penso que você tem que assumir essa responsabilidade. E eu diria para os nossos ouvintes, né? Se você está passando por isso, busque um tratamento, busque o socorro de Deus, aconselhe-se com pessoas que tenham estrutura espiritual, estrutura emocional, e com certeza você vai escapar disso. Você sabe que as doenças emocionais, principalmente quando a gente pensa depressão, tentativas de suicídio,
tem condições comportamentais, forma de olhar, forma de andar, forma de falar, que são específicas quando a depressão é espiritual. Outras são específicas quando tem uma alteração orgânica e outras são específicas com alterações emocionais. Um profissional que lida com isso, uma pessoa especializada, ela consegue saber quando é uma coisa e quando é outra pela característica que se apresenta. Quando você está falando de uma pessoa que está muito debilitada, ela não consegue orar, mas ela quer que alguém ore por ela. Ela se fortalece, ela tenta buscar Deus. Essa pessoa não está com um processo espiritual. Ela tem algo orgânico, ela não tem força para conseguir resolver, mas ela está tentando pedir que alguém ore por ela, ou ela está tentando que alguém faça junto com ela alguma coisa nesse sentido espiritual. Uma pessoa que tem uma perturbação espiritual, seja ela opressão, possessões demoníacas, enfim, ela tem alterações no olhar, ela não quer que ore por ela, ela culpa Deus, ela culpa todo o ministério, ela culpa a igreja, é diferente a configuração. Então são características, falei algumas, mas tem diversas características que diferenciam. São pessoas nessas condições que a doutora citou, elas não buscam ajuda. Não. Elas buscam o isolamento. Sim. Né? Infelizmente nosso tempo acabou. Se você quiser, pode entrar em contato tanto com a doutora Verusca Kendorf, da Primeira Igreja Batista de São Paulo, que é psicólogo, quanto com o pastor Luiz Carlos Oliveira, que é ministro da Igreja Assembleia de Deus em Diadema. O contato deles está publicado no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Vamos ver o resultado da enquete? Você já teve depressão profunda? 78% disseram que não. Graças a Deus, 495 pessoas votaram até esse momento. A gente volta a se encontrar, se Deus quiser, no próximo Vejam Só. Até lá.